irmãos e irmãs, chegamos ao 17º dia de um mês com Maria. Sempre e eternamente iniciamos na companhia e na presença eterna da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de maio, mês de Maria, afetuosíssima mãe dos fiéis católicos. Assim como o mês de outubro, maio é um mês dedicado à Santíssima Virgem, tendo como centro as orações dedicadas a ela, em especial o Santo Rosário, que nos faz meditar os mistérios da nossa redenção. As meditações são do livro Um Mês com Maria, do padre Stefano Maria Manelli, um franciscano da Imaculada, nascido em 1933 e filho de filhos espirituais de Padre Pio, do qual o menino recebeu a primeira comunhão. Uma meditação para cada dia, baseadas em escritos e histórias de santos, com pequenos votos ao final de cada uma. Os dias ficam mais leves de serem vividos quando entregamos tudo a ela, pois ela entrega tudo a Cristo. Como São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu em seu tratado de devoção, Maria, conhecendo seu filho, sabe como melhorar, entregar nossos pedidos e agradecimentos a Cristo. Décimo sétimo dia. O respeito humano. O respeito humano é uma praga na vida cristã. É também uma praga para muitos cristãos, onde se vê Deus ofendido, Jesus ultrajado, Maria e os santos maltratados. Precisaríamos ver os cristãos corajosos e coerentes que fariam muros de defesa e de honra à própria fé. Ao invés, quanta covardia de espírito! Até se esforçam em esconder-se entre os inimigos da fé, com medo de serem descobertos e apontados. É verdade que hoje, neste mundo corrupto, nessa sociedade escandalosa e debochada, dominada pelo ateísmo mais animalesco que se possa conceber, ocorre uma grande coragem para sermos coerentes. Mas não é talvez esse um motivo a mais para que os cristãos, longe de se esconderem, apresentarem-se como testemunhas enérgicos da fé que vence o mundo? Mas aqueles que se envergonham, que têm medo de aparecer como verdadeiros cristãos, têm mais roupas de verdadeiros traidores do que de discípulos de Cristo. Contra eles existe a palavra terrível de Jesus. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras junto a essa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando chegar na glória de seu Pai com os anjos e santos. Pescadores e pescadoras, na luta contra o protestantismo que arruinava a fé de tantos cristãos com as suas heresias doutrinais e morais, São Carlos Borromeu quis instruir grandes escolas de catecismo e de instrução religiosa para o povo. Precisou de cristãos e leigos corajosos. Achou-os homens e mulheres, dividiu-os em grupo de pescadores e pescadoras e organizou os giros apostólicos pelas casas, pelas ruas, pelos campos. Era um espetáculo de verdadeira fé ver estes cristãos corajosos à obra para testemunhar Jesus e anunciar o seu evangelho puro, sem erros. Cada cristão deveria fazer seu, com orgulho, o grito de São Paulo: não me envergonho do evangelho. Romanos 1, versículo 16. Em qualquer lugar, em casa ou fora, nos escritórios e nas escolas. São Gregório Magno dizia que os verdadeiros cristãos sabem morrer, mas não sabem transigir.
e deveria chegar à lembrança dos mártires, sempre vivos na igreja celeste e terrestre. A glória deles confirma luminosamente a palavra de Jesus. Quem quiser salvar a sua própria vida a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa e do Evangelho a salvará. Marcos 8, versículo 35. Sem vergonha, o que dizer de muitos cristãos que, por respeito humano, faltam até aos deveres fundamentais? Envergonham-se de fazer o sinal da cruz, de recitar qualquer oração da manhã, de noite ou antes das refeições? Envergonham-se de entrar numa igreja para rezar, tecer um rosário, saudar uma imagem sagrada nas bancas de jornais? Envergonham-se de ir à missa, de confessar, de receber a Eucaristia? Envergonham-se de reprovar quem blasfema ou profana coisas sagradas? Por fim, alguns chegam até envergonhar-se de não blasfemar. Envergonham-se de defender a fé dos ataques e insultos dos inimigos, e se envergonham de serem ainda considerados cristãos. Envergonham-se de não ler impressos para porcos, de não ver cinemas imundos, de não seguir as modas indecentes. Envergonham-se de chamar a atenção de quem dá escândalo, que ofende a moral evangélica. Chegam a envergonhar-se de opor-se ao aborto, ao divórcio, à pílula contra a vida humana. Envergonham-se. Parece que não sabe mais nada além disso. Quem não se envergonha? Ainda jovem, São Bernardino de Siena foi convidado uma vez por um tio para ir à casa dele. Foi, mas encontrou lá outras pessoas que na conversa, com facilidade, não falavam corretamente. Pronto e resoluto, o santo disse ao tio: ou estes senhores mudam o modo de falar, ou eu vou embora. O tio advertiu os hóspedes e a linguagem não mais foi incorreta. Mas, onde quer que se achasse São Bernardino, incutia respeito a todos. Até os seus companheiros o sabiam bem, e se às vezes deixavam falar em qualquer discurso não correto, se ao vê-lo chegar, diziam entre eles: paremos, está chegando Bernardino. O beato José Moscati foi um cristão cheio de luz e exercitava uma fascinação indescritível com o testemunho de sua fé viva. Quem queria podia vê-lo cada manhã recolhido na igreja por 2 horas de oração. Na cátedra, antes de começar a lição, exortava os estudantes de sempre elevar a mente ao Senhor Deus das ciências. 1 Samuel 2, versículo 3. Não apenas soava o ângelus, interrompia cada discurso e até a vista médica, convidando os presentes a recitar com ele. Que força e transparência de fé vivia nele, não os mesquinhos respeitos humanos de nossa fé, de covardes complexados. Não envergonhar-se dela. Faze-me digno de te louvar, ó Virgem Santa. Contra todo respeito humano, contra todo medo ou covardia, devo e quero louvar Maria, que é minha mãe. Não só não me envergonharei dela, mas quero defendê-la e glorificá-la. Quero amá-la e fazê-la amar, onde quer que seja. Com paixão filial sempre ardente. Posso olhar todos os santos, paladinos de amor vibrante pela Mãe Celeste, em particular São Maximiliano, apóstolo e vítima da Imaculada, que dela nunca se envergonhou, mas consumou-se totalmente por ela, até a ponto de ser considerado louco. Aliás, ao ponto de chamar-se a si próprio o louco da Imaculada. Façamos os votos do dia de hoje.
saudar as imagens de Maria nos quiosques das ruas, falar de Maria em casa e no trabalho, fazer o sinal da cruz antes das refeições, convidando a todos. Terminamos mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora